Trump. Vou sentar com vocês para a gente falar sobre isso. Vamos falar sobre essa ameaça do governo Trump, mais uma, ameaça do governo Trump ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Já falamos sobre isso aqui hoje, da forma como o presidente Lula acabou reagindo. Não reagindo, na verdade, nem o presidente Lula e nem os ministros do Supremo Tribunal reagiram e não devem reagir a respeito disso. Esperam que isso seja resolvido da forma diplomática, de acordo com o que a gente viu até o momento. Mas eu estou com o colunista Mário Sabino ao vivo comigo neste momento para a gente falar sobre a coluna dele de hoje, sobre esse mesmo assunto, que é essa ameaça, mais uma ameaça do Donald Trump, do governo do Donald Trump, ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Sabino, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Neila. Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo certo. Bom, vamos fazer uma análise sobre isso. Eu queria a sua opinião. Falamos sobre isso muito hoje, já contamos essa história aqui ontem, já disse aqui que o governo Lula não se manifestou, o Supremo Tribunal Federal também se mantém em silêncio. Podemos dizer que são ameaças concretas? Bom, eu acho que o silêncio neste momento é o melhor caminho, né? Até porque a coisa não se concretizou, né? Não houve ainda nenhuma sanção contra o ministro Alexandre de Moraes da parte do governo americano ou da parte do próprio Congresso americano, né? Da Câmara dos Representantes. Então, o que você tem de concreto até o momento é essa afirmação, né, do Marco Rubio sobre a grande possibilidade de que essas sanções sejam feitas, né? Olha aqui, Neila, eu acho o seguinte, não vou aqui entrar no mérito, até porque entrar no mérito hoje em dia é uma coisa meio perigosa no Brasil, né? Mas, pelo que foi noticiado, os ministros do STF acham as sanções, ou a sanção, a grande sanção, inadmissível. Bom, a gente pode ficar indignado, eles podem ficar contrariados, mas inadmissível não é exatamente, né? Porque, em geral, na política internacional, os governos agem, né? No cenário internacional, agem de uma maneira política, né? E você tem uma corte no Brasil que assumiu um papel político, é indubitável, né? Os ministros abrem processos de ofício, os ministros interferem na legislação brasileira, em muitos casos estão até legislando, né? Então, quem age politicamente acaba tendo que suportar também respostas políticas, né? Pode não gostar, a gente pode achar errado e tudo mais, mas você está diante de um quadro em que é só política, né? Não é que os ministros do STF estão julgando o processo ou o processo de Jair Bolsonaro de uma maneira absolutamente isolada da sociedade, sem falar fora dos autos, né? Sem tomar atitudes que, de um certo ponto de vista, são arbitrárias, né? Como, por exemplo, suspensão de perfis, que constituem censura prévia, né? Você tem o ministro Alexandre de Moraes, que bateu de frente com o Elon Musk, né? O Elon Musk, ok, ele é essa figura que né? Mas o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, fez o Elon Musk pagar a multa lá do Twitter com dinheiro de outra empresa, né? Que não é exatamente o que se admite das legislações dos diversos países, né? Você tem cidadãos americanos, né? Por mais que tenham nascido no Brasil, cidadãos americanos que tiveram seus perfis censurados, né, e eles estão em solo americano, numa rede americana. Então, assim, tem uma confusão aí, né? É indubitável que tem, né?
Inclusive, no caso do Elon Musk, a embaixada americana, ainda sob a administração Biden, se manifestou contra a censura através da rede X. Então, assim, é claro que sob o Trump tudo ganha uma intensidade muito maior, até porque estamos realmente no terreno da política e o ex-presidente Jair Bolsonaro é aliado do Trump, né? É até um pouco um decalque do Trump. Então aqui não se trata de defender Bolsonaro, de atacar o Supremo, de achar que o Trump está fazendo coisa razoável. O que se tem aí é uma moldura política, né? O STF, ao assumir posições políticas, ao arrogar-se um papel político, ele acaba tendo que enfrentar também reações políticas, né? Então, o erro, na minha visão, é um erro na gênese desse troço todo, né? É complicado. Agora, o governo brasileiro, o que eu escrevi hoje, é que eu acho que o governo brasileiro ele tem que ter uma resposta sóbria, né? Porque noticia-se que os ministros do Supremo querem uma resposta do governo brasileiro, querem que o governo brasileiro dê uma resposta. Ora, o STF não é governo brasileiro, né? O governo brasileiro pode se manifestar, do ponto de vista institucional, e talvez deva se manifestar, mas de uma maneira sóbria, né? Porque você está num momento muito delicado das relações com os Estados Unidos, né? Não só o Brasil, o mundo, né? E você tem na presidência americana um sujeito absolutamente imprevisível. Então, assim, uma resposta dura, se o governo brasileiro tomar as dores do ministro Alexandre de Moraes, isso pode ter consequências muito mais sérias, né? Inclusive com retaliações americanas e tudo mais, a depender da resposta. Então, eu acho que sim, a diplomacia neste momento é o melhor caminho. A coisa não está dada, né? Que haverá sanção contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, o mais inteligente é que a diplomacia brasileira se mova, né, em território americano, em terreno americano, para tentar convencer, de alguma maneira, a administração Trump a não tomar essas medidas de sanção contra o ministro. Agora, uma vez que isso aconteça e o Brasil tenha que dar uma resposta, que ela então seja sóbria, e vamos lembrar que o ministro Alexandre de Moraes pode recorrer à justiça americana, caso ele queira, né? É uma situação desagradável? É uma situação desagradável, mas as situações desagradáveis, elas vêm se sucedendo há algum tempo neste quadro, né, nesta moldura, como eu falei, que é uma moldura política, né, que vai muito além, obviamente, de questões apenas jurídicas. O governo tem que ter uma reação sóbria sobre esse assunto. Mas, a sua opinião, o governo precisa de fato ter uma opinião sobre isso, dado o fato de que o Marco Rubio não falou sobre o governo Lula, falou apenas sobre o ministro Alexandre de Moraes? Não, então, veja, o ideal é que a resposta seja, caso tenha que ser dada, né, seja dada pelo STF, que é o poder, que é a instância máxima do Poder Judiciário, né? Afinal de contas, o ministro pertence a esta esfera de poder, né? Não é integrante do governo Lula, né? Agora, sabe, é aquilo, depende muito das pressões que serão feitas sobre o Lula, né? Da parte do STF, enfim, eu acho que a resposta deveria ser só do STF. Agora, tendo que o governo se sentindo na obrigação de dar uma resposta, que essa resposta seja firme, ok? Defendendo sempre o poder judiciário brasileiro, não defendendo a figura do ministro. Acho que quanto menos fulanizar, é melhor para todo mundo, você entende? Sabino, eu vou te abrir que hoje nós estávamos conversando aqui na redação sobre chamar os ministros do Supremo Tribunal Federal de ministros, porque eles são juízes, né? E tem aí esse nome de ministros
o que acaba concedendo a eles poderes políticos e opiniões políticas de fato, como você acabou dizendo. Então, se assumam como órgão político e respondam sobre isso pelo Supremo Tribunal Federal. Eu vi uma frase, eu não sei, confesso que eu não sei se foi na sua coluna, mas uma frase maravilhosa que diz que Donald Trump vai passar, né, o mandato de Donald Trump vai passar, mas o de Alexandre de Moraes será eterno. E eu achei isso fantástico, porque é muito presunçoso achar que Alexandre de Moraes é mais eterno do que Donald Trump enquanto líder de um país como os Estados Unidos. Sabe, a nossa tendência aqui no Brasil é tudo virar meio que patriotada, né? É acender luz verde e amarela, é cantar o hino nacional, né? Não é o Brasil que está sendo atacado, né? O que está sendo atacado é um integrante do Poder Judiciário, né? Em função das atitudes que esse integrante tomou, né? Que são respaldadas pelo STF, mas que não são necessariamente do agrado, no caso dos Estados Unidos, que teve cidadãos americanos e empresas americanas atingidas por decisões do ministro Alexandre de Moraes. A terminologia aí, Neila, serem chamados de ministros, bom, eu não sei se é a terminologia que leva a que eles tenham atitudes políticas, né? Eu acho que está muito além disso, né? Eu acho que, na verdade, tem aí todo um contexto, né, que levou a que o STF se arrogasse o direito de se achar um tribunal político, né? De fazer movimentações políticas. Veja, isso aqui não é uma interpretação. Você vê a toda hora ministro do Supremo ligando para o presidente da República, interferindo em votação do Legislativo, mandando recado via imprensa. Num país normal, e o Brasil está longe de ser um país normal, né, isso não acontece, né? Eu, por exemplo, vivi na França durante algum tempo e, olha, dificilmente um francês sabe o nome de um ministro da Cassation francesa, que é a instância máxima do judiciário da França. Então, e aqui todo mundo sabe, os juízes falam até com certo orgulho, né, os ministros do STF, no Brasil todo mundo sabe os nossos nomes. Não deveria ser assim, né? Então, a terminologia, o que eu quero dizer, você chamar um juiz de ministro, pode ser que no seu íntimo isso ajude a que ele se ache mais do que um juiz, né? Mas no STJ também são ministros, né? E você não vê o STJ, pelo menos com tanta desenvoltura assim, na sua atuação política, né? Agora, como eu prezo a língua, eu acho que, de fato, seria muito mais exato e muito mais coerente e adequado à função institucional dos ministros do STF que eles fossem chamados de juízes, né? Eu acho que seria realmente mais adequado. Agora, sabe, tem toda uma cultura por trás dessa terminologia que aí andou sendo objeto de crítica aí na redação. Agora, Sabino, para a gente amarrar a nossa conversa, essas sanções ao ministro Alexandre de Moraes estão sendo esperadas pelos bolsonaristas, principalmente, claro, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, resta saber se essas sanções vão sair a tempo de beneficiar Jair Bolsonaro de alguma forma. Será que isso pode beneficiar? Não, eu não... Bom, os juízes do Supremo, né, os ministros do Supremo, eles já andaram dizendo aí, já foi vocalizado na imprensa, que eles não vão aceitar pressão, né? É óbvio que isso é também uma pressão, né? Mas eu não acho que seja, imagino, só se a vontade do ministro Alexandre de Moraes de a Disney World for muito grande, né, que isso vá mudar alguma coisa, né? Eu acho que não acho que eles vão mudar por causa disso. Agora, tem um preço político, e esse preço político aparentemente pode incluir sanções da parte do governo Trump. Mas veja, o governo Trump, ele tem um respaldo, digamos assim, da legislação americana, porque essas leis, né, elas realmente
né, nesse universo de leis, não são assim, o governo americano não, ele pode se sentir obrigado a reagir em função de cidadãos americanos terem sofrido sanções de um governo estrangeiro em solo americano. Uhum. Você entende? Esse que é o ponto, né? Abriu-se aí um caminho para que o STF, que o ministro do STF sofra essa sanção, né? Sabe, agora, se for alguma coisa contra a lei, inconstitucional, certamente a justiça americana, uma vez provocada, poderá agir, no caso, em benefício do ministro Alexandre de Moraes, né? Que, sabe, a gente não está muito acostumado aqui no Brasil a tratar autoridades como se fossem cidadãos comuns, que é o que eles são, né? Então, isso também contribui para o grau de indignação, né, dos próprios ministros e também dos seus defensores e partidários na imprensa. Eu acho que a gente tem que encarar tudo com muita tranquilidade, né? Certamente não é confortável para ninguém ter a sua entrada proibida nos Estados Unidos, ou ter sanções financeiras, né, de ordem financeira contra si, né? Não é, mas, assim, é aquilo, né? Entrou na chuva para se molhar, quer dizer, é política. É política. Você toma decisões políticas, interfere politicamente, age politicamente, né? Porque, sinceramente, não dá para dizer que os ministros do STF, né, não têm uma atuação política. Eles têm. E age até com orgulho nesse sentido. Acho até necessário, né? Por quê? Porque o legislativo não faz o seu papel, então eles legislam, né? Então, tomou decisão política, a resposta, a reação política é mais do que natural, né? Por isso que eu acho, demanda tranquilidade, demanda da parte de todo mundo. E o governo brasileiro não é o STF, né? Então, isso precisa estar, e eu acho, e tenho a impressão, que isso já está na cabeça do presidente Lula, né? Por mais simpático que ele seja. Inclusive, Neila, porque uma atuação mais enfática da parte do governo Lula nesse aspecto reforçará a impressão de que o STF e o governo Lula agem em dobradinha, né? Dobradinha política, que é a acusação que não só os bolsonaristas fazem, né? Que não só os bolsonaristas fazem. Agora, é isso. Óbvio que a preocupação bolsonarista é óbvio, eles têm talvez a esperança de que a pressão, isso se transforme em pressão política e que as coisas sejam facilitadas lá para o ex-presidente, mas tem muito também, fica muito no terreno da vingança, né, Ney? Né? Fica muito no terreno da vingança, né? A gente tende a achar que esses sentimentos humanos, eles não interferem na atuação política, institucional, mas assim como na nossa vida pessoal, são esses os sentimentos que vigoram, são esses sentimentos de todas as partes, né? De todas as partes. Há também, e isso é uma opinião minha, que eu espero que não me cause problemas, é óbvio que também há um sentimento de vingança contra o Bolsonaro da parte do STF, que foi muito atacado pelo Bolsonaro, atacado muitas vezes injustamente, né? Da parte da imprensa, né? A satisfação de alguns jornalistas em ver o Bolsonaro crucificado, porque a imprensa foi muito atacada, né? Eu, por exemplo, fui muito atacado também pelo Bolsonaro, né? No meu ex-site e tudo mais. Só que eu tenho essa incrível qualidade de não guardar rancores, né? Eu posso ser muito, muito chato e tudo mais, mas eu não guardo rancor. Seria bom também que os jornalistas não guardassem muito rancor. Até porque a imprensa vem sendo atacada no Brasil desde que ela existe, né? Justa ou injustamente, né? O governo Lula não é exatamente um amigo da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa também. E nós, jornalistas, temos que aceitar também as críticas, temos que aceitar
tudo que chega. Claro, Não adianta claro. espernear, né, Sabino? Não adianta espernear. Não, você é aquilo, você tem que ter a cascadura, né, Neila? Não tem jeito, você tá nesse negócio aqui, você fica dando notícia, dando opinião, tal. Não, você não vai agradar todo mundo o tempo inteiro, né? É óbvio que não. Agora, o que não pode ter é ação institucional contra a liberdade de imprensa. Porque, no fundo, essa também, há um choque aí também, né, no meio dessa confusão toda da política, há um choque, que é um choque essencial, entre a concepção de liberdade de imprensa americana e a concepção de liberdade de imprensa, ou de expressão, seja lá, né, brasileira, né, que é uma concepção mais limitada, né, ao contrário da americana, que é de uma liberdade absoluta. Então, assim, há um choque, né, também cultural, digamos assim, né, que se manifesta nesse episódio aí do Alexandre de Moraes com o governo Trump. Bom, e a gente continua acompanhando. Vamos ver se essas sanções ao ministro Alexandre de Moraes, oriundas dos Estados Unidos, vão chegar a tempo de beneficiar de alguma forma aí Jair Bolsonaro e os bolsonaristas. Eu acho que pode ter, na verdade, pode ter no curto prazo, pelo menos no imediato, eu acho que pode ter efeito contrário, sabe? Até para reafirmar a autonomia do judiciário brasileiro, põe mais anos de cadeia ali para o Bolsonaro, as condenações ficam mais duras, né? Porque a gente está no terreno da absoluta subjetividade, né? Essa que é a verdade, né? É a absoluta subjetividade, tanto de uma parte como da outra. O mundo está muito confuso, né? Está muito confuso. Essa conclusão foi maravilhosa. O mundo está muito confuso em todos os aspectos, viu? Político, jornalístico. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu só comento porque eu sou pago, viu? Se não fosse pago, eu não comentava. Outro dia me falaram, Mário, o que você tem que comentar? Você tem que comentar, eu não tenho que comentar nada. Nada. Né? Eu não tenho que comentar nada. Eu só comento porque realmente é a minha profissão. Se não fosse a minha profissão, eu não comentava nada. E que bom que você está comentando aqui comigo. Fico feliz, viu? Obrigado, Neto. Obrigado, muito simpático. Olha, obrigada mesmo pela sua participação aqui hoje. Obrigada. Pessoal, coluna do Sabino, lá no portal metrópolis.com. Até a próxima, Sabino. Até a próxima, Neila. Muito obrigado. Tchau.